Gente, semana passada finalizamos a série de mensagens antes do fim. Foi surreal essa série. Falamos sobre os últimos dias, os acontecimentos dos últimos dias, né? Escatologia. Falamos um pouquinho aqui sobre arrebatamento. Se você perdeu, vai lá no YouTube, nas nossas plataformas sociais. Tenho certeza que você será edificado por essa série de mensagens que finalizamos domingo passado. Hoje nós estamos iniciando uma nova série chamada De Quem é o Seu Coração, sabe? E nessa série eu quero falar com você a respeito da prosperidade bíblica e também da generosidade bíblica. Então é algo que nós iremos tratar aqui nos próximos domingos, nos próximos domingos ao abordar esses temas. Sabe? E hoje nós iremos, para iniciar essa série, eu gostaria de falar sobre um tema com você que diz assim: é tudo sobre o coração. Repita comigo: é tudo sobre o coração. Sem parar agora, é tudo sobre o coração. Exatamente, todas as coisas estão aqui, na verdade. Tudo emana de dentro do nosso coração, de dentro da nossa alma. Quero que você feche seus olhos por um minuto. Permita-me orar por você, por essa mensagem em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela tua fidelidade e pela oportunidade de mais uma vez falar do teu amor, da tua palavra, do evangelho da cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua igreja, por estarmos reunidos aqui, pela oportunidade, Senhor, de sermos igreja nessa cidade. Deus, em nome de Jesus, onde tiver um coração aberto hoje, fale com ele. Fale com ela, Senhor, fale com pessoas aqui em nome de Jesus, Senhor, que essa semente caia num solo fértil, Senhor, se houver algum coração fechado, que seja o teu Espírito a convencer e não a minha voz. Te convido, Espírito Santo, a estar conosco, a conduzir todas as coisas aqui, fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Sabe, quero iniciar aqui lendo um texto com vocês, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e o versículo 2. Então, se você quiser acompanhar comigo na projeção, acompanhe, ou então ligue a sua Bíblia aí, que eu tenho certeza que você tem ela no seu celular, e vamos ler juntos. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2 diz assim: não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. O texto está sendo muito claro aqui. Esse texto de Mateus 7, ele faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus trata as atitudes do nosso coração. Na verdade, ele está trazendo um contexto geral sobre aquilo que seria o Evangelho do Reino. Sabe? E nesse texto fica claro que o julgamento vem de dentro do nosso coração. Provém todas as coisas de dentro da nossa alma. Ou seja, todas as coisas iniciam dentro de nós, quando nós tratamos a respeito desse assunto. E o próprio Salomão também escreve em Provérbios que de todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, pois dele procede as fontes da vida. Em outro texto, Jesus também disse, em Mateus capítulo 15, versículo 19, que todas as coisas saem do coração do homem. Jesus foi muito enfático nesse texto quando ele fala que todas as coisas ruins, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas, saem de dentro do coração do homem. Agora eu quero fazer uma pergunta específica para vocês. Pensando que tanto coisas ruins quanto coisas boas saem de dentro do nosso coração, eu imagino que todos nós aqui já fomos generosos na vida de alguém. Quem aqui, em algum momento da vida, já doou alguma coisa para alguém? Levanta a mão comigo. Uou, todo mundo. Sabe, pode ter sido até uma forma de uma oferta em forma de dinheiro, ou até mesmo uma roupa, ou um calçado, uma comida, um pão para quem estava precisando naquele momento. Tenho certeza que todos nós fizemos isso. E eu quero fazer outra pergunta para você agora.
qual foi a sensação que você sentiu naquele momento? Uma sensação de alegria, de satisfação. Por quê? Porque todos nós temos isso plantado em nosso coração. É muito bom, tenho certeza que ficou aquilo marcado no seu coração como uma alegria, como um momento ímpar, um momento especial, onde você pode ser generoso na vida de alguém. E sabe que algo que eu aprendi com o Senhor nesses últimos dias, Deus falou especificamente comigo assim, ó: filho, a compaixão e a generosidade está no DNA de todo ser humano. E eu falei para o Senhor: Senhor, como assim? Ele falou: sim, isso mesmo. A compaixão e a generosidade está no DNA de todo ser humano. E talvez você esteja perguntando aí comigo, com você mesmo, da mesma forma que eu perguntei. Mas como assim, Senhor? Como isso está no nosso DNA? Porque, e o Senhor foi muito claro em me responder, porque é assim Ele é. O nosso Deus é assim. É o DNA de Deus ser generoso e ter compaixão com seus filhos. A própria Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está no DNA de Deus ser generoso. Ou seja, Deus doou o seu único filho. Sabe? E se nós fomos formados a partir do céu, está explicado porque nós refletimos a mesma imagem do céu. Compaixão e generosidade. E é por isso que muitas vezes você se alegra o seu coração quando você faz uma boa ação com alguém. Por quê? É reflexo de Deus sobre a sua vida. Em outro texto, está registrado assim, ó. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38, diz assim, mesmo praticamente a mesma palavra de Mateus 7, mas aqui um pouquinho diferente. Lucas registra de uma forma diferente. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem-lhes e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Sabe, Jesus está dizendo aqui que doar é um assunto do coração. E cada vez que você doa algo, você receberá muito mais. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. E sabe algo que eu, ao ler esse texto, e eu me recordei do nosso pastor Claudinei. É impossível ler esse texto e não se lembrar dele. Eu me lembro de uma mensagem que ele pregou aqui alguns anos atrás, e ele falava justamente sobre isso. E ele dizia que Deus daria ao seu povo uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Quem estava aqui nesse dia vai se lembrar disso aí, muito bom. Glória a Deus pela sua vida. Sabe? E ele explicou muito bem naquele dia, e eu fui recapitular o que estava escrito, como ele tinha explicado. Em cada campo naquele tempo, havia dois grupos de pessoas, Jesus estava se referindo a isso. Duas classes de pessoas estavam cultivando e colhendo naquele campo. Haviam trabalhadores que estavam no centro do campo, e havia um outro grupo de trabalhadores que estavam nas extremidades, às margens daquele campo, que era a classe de trabalhadores pobres. Havia uma cultura naquela época de deixar as extremidades dos campos para os pobres. E o que está acontecendo ali? E nós devemos pensar da seguinte forma como eles enchiam aquelas cestas. Se você e eu fôssemos um trabalhador que estivéssemos sendo pago para fazer aquela colheita, talvez nós iríamos pelo meio do campo, iríamos encher a nossa cesta, porém o que iria acontecer? A hora que desce, mais ou menos ali, aquela medida, nós iríamos até a carroça
e iríamos transbordar na carroça. Por quê? Eu estou sendo pago para fazer aquele serviço. Porém, para os pobres era diferente, a cultura dizia. Para os pobres, eles deviam ir pelas extremidades e colher em uma cesta aquilo que eles precisavam. Então imagine comigo, eles indo para as extremidades e acontecia o quê? Eles iam colhendo e eles tinham só uma oportunidade para fazer essa colheita. E o que acontecia? Cada vez que ia enchendo aquela cesta, eles faziam uma medida calcada, ou seja, para caber um pouco mais. Era a oportunidade que eles tinham. E aí, depois o que eles faziam? Faziam uma medida, colhiam mais um pouco e faziam uma medida calcada, sacudida, certo? Sacudiam aquela cesta para caber um pouco mais daquele alimento. Para depois eles colocarem até não conseguir mais colocar e transbordar. É o que Jesus está ensinando aqui. Porém, Jesus estava dizendo aqui que por isso que Jesus foi intencional em dizer, em relatar esse texto, que todas as coisas que nós fizermos, nós seremos retribuídos com uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. E Jesus está ensinando esse texto não simplesmente sobre generosidade financeira. Ele está ensinando sobre princípios que podem transformar e mudar a vida de qualquer ser humano. O que Jesus está ensinando aqui, no contexto, ele está falando sobre julgar, condenar e perdoar. 3 coisas que ele falou no texto, antes de falar sobre a boa medida, calcada, sacudida e transbordante. E eu entendo que se você dá julgamento, você receberá julgamento. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Se você é o tipo de pessoa que condena outras pessoas, você receberá também a condenação, com uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. É o que o texto está dizendo. O que você está dando, você também recebe. Só que você não recebe simplesmente o que você está dando, você recebe muito mais, porque a colheita sempre é assim. Mas nós também temos uma boa notícia. Se eu e você somos daquele tipo de pessoas que damos amor, damos perdão, damos compaixão, nós também receberemos uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante sobre a nossa vida. Ou seja, da mesma forma que as coisas acontecem para o lado ruim, da mesma forma acontecem para o lado bom, para aquilo que nós fazemos de boas obras. Quem está entendendo a mensagem? Ou seja, aquilo que você está refletindo, de alguma forma irá voltar para a sua vida, muito mais transbordando sobre a sua história. Então, qual tem sido suas atitudes nos dias de hoje? O que você tem feito? Por onde você tem andado? É uma pergunta para nós, sabe? E algo importante a nós observarmos aqui, é que a raiz da palavra perdoar, que está no texto, é doar. E significa estar a favor de alguém. Perdoar, então, significa estar a favor de doar. Estar a favor de deixar ir, de fazer um pouco mais. Sabe o que eu aprendo? Se eu e você temos dificuldade em doar, muitas vezes nós teremos dificuldade em perdoar também. Se eu e você temos dificuldade em compartilhar, nós também temos dificuldade de exercer os frutos do Espírito. Isso é um fruto do Espírito. Perdão, alegria. Sabe por quê? Porque isso muitas vezes vai estar enraizado no nosso coração. Essa dificuldade. Quem está entendendo a mensagem? Sabe? Jesus está falando aqui sobre um assunto diretamente do coração. Se o seu coração tem um problema em uma área, ele terá também problema em outras áreas. Ou seja, tudo está dentro do seu coração, tanto o problema quanto a solução. Existem 2 vertentes aqui. Agora veja diretamente o que Deus deixou registrado em Deuteronômio. Como está relacionado diretamente ao nosso coração esse texto. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7 e o versículo 8 diz assim: se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra, que o Senhor, o seu Deus, está lhe dando, não endureçam o coração. Veja que
Deus está tratando diretamente com o povo sobre a dureza do coração deles. Nem fechem a mão para o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão fechadas, abertas. Tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Entre aspas. Se o texto está falando de um pobre e ele está falando para emprestar, você acha que esse pobre vai ter condição de devolver esse empréstimo que foi feito? Muito provavelmente não. Ou seja, ele está sendo redundante aqui que nós devemos doar. Sabe, um coração endurecido, ele se torna egoísta, egocêntrico, e logo se torna uma fonte que não vai fluir, uma fonte travada. Por isso que Provérbios, capítulo 4, versículo 23, eu vou repetir o texto que eu já falei para vocês. Sobretudo, o que vocês devem guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E sabe o que eu aprendo aqui? O seu coração, a forma que você cuida das suas intenções, da intenção do seu coração, irá determinar se a sua vida terá vida ou terá morte. A forma como que você cuida do seu coração irá determinar o seu futuro. Isso pode ser o provérbio mais importante para nós. Por quê? Porque pode determinar sobre a nossa vida, aquilo que está dentro do nosso coração, pode determinar sobre a nossa vida, tanto a morte quanto a vida, quanto a tristeza, quanto a alegria. Quem está entendendo a mensagem? Todas as coisas fluem de dentro de nós, através do Espírito Santo, é óbvio. E o primeiro fundamento dessa mensagem diz o seguinte: trate com o coração egoísta. Repita comigo. Trate com o coração egoísta. Digite aí no chat, trate com o coração egoísta. Sabe, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9, continuando aquele texto que nós acabamos de ler, diz assim, ó, cuidado. E veja que é uma mensagem de alerta. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento santo. Que nenhum de vocês alimente esse pensamento puro. É isso que o texto está dizendo? Que nenhum de vocês alimente esse pensamento perverso. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quero ajudar o meu irmão pobre. E aqui está a chave do que ele está dizendo. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E não quero ajudar o meu irmão pobre. E não era para dar ênfase a esse tipo de pensamento. Não era para alimentar esse tipo de pensamento perverso. Ele poderá, o seu irmão, poderá apelar para o Senhor contra você. E você será culpado por aquele pecado. Veja, Deus, conhecendo o coração do povo de Israel, ele já deixa essa ordem escrita, porque ele sabia que o povo era de duro coração, de cerviz dura. E o que acontece aqui, observe que o texto está dizendo para não alimentarmos um pensamento perverso. Em outras palavras, Deus está falando para mim e para você, não permita que o egoísmo tome conta da sua vida. Não permita que o egoísmo faça parte da sua história. E quando a Bíblia fala sobre o 7º ano e o perdão das dívidas, o mandamento dizia muito claramente que após no 7º ano, assim como o Senhor descansou, se alguém devesse alguma coisa ao seu irmão, deveria-se essa dívida ser perdoada. Deveria-se acontecer o quê? O perdão total daquelas dívidas. Pastor do céu, se isso acontecesse hoje. Oh, glória, que coisa boa, não ia precisar pagar. Calma, gente, hoje essa lei não vale, mas é algo que a gente se referencia para aquilo que Deus deixou como ensinamento para o povo de Israel. Agora eu quero que você observe o que Provérbios está dizendo sobre ser generosos. Porque isso nada menos era do que a pessoa ser generosa, perdoar aquela dívida, perdoar aquilo que havia acontecido. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, é um texto que eu gosto bastante, que diz assim, ó, há quem dê generosamente
e vê aumentar as suas riquezas. Ou seja, há quem está doando generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Ou seja, aquilo que eu deveria compartilhar, de repente eu estou retendo, e é por isso muitas vezes que eu estou caindo na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ou seja, está linkando exatamente ao perdão das dívidas, ao perdão daquela dívida que muitas vezes o Senhor tinha deixado como regra, como lei para o povo de Israel. Sabe? E o coração egoísta, ele sempre sussurra que nós não teremos o suficiente. E por isso que Deus trata muito claramente sobre isso na sua palavra. Por quê? Porque o nosso coração sempre vai ter esse egoísmo dentro de nós. Ou que muitas vezes que Deus não será fiel em atender às nossas necessidades, em suprir as nossas necessidades. E caso venhamos compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus já preparou para nós, que era para nós compartilharmos, nós muitas vezes pensamos que Deus não seria fiel de preparar novamente. Mas Deus continua dizendo para mim e para você hoje, não permita que o seu coração pense dessa maneira. Não permita que a sua mente te engane, te sabote, pensando que o Senhor não irá prover de novo. Ele é o Deus da provisão. O nome dele continua sendo Jeová Jireh, o Deus que provê na minha vida, o Deus que provê na sua história. Quem está entendendo a mensagem? Sabe, independente das coisas, independente do que está acontecendo lá fora, independente de como o mundo está, Deus não mudou o seu nome, Deus não mudou a sua posição, e Ele continua sendo Deus que muda histórias e provê sobre a vida do seu povo. Deus continua sendo, sabe? E o que eu aprendo sobre esse texto é que tratar o coração egoísta é a forma que Deus irá usar para te fazer prosperar. Muitas vezes, Deus quer tratar o egoísmo do nosso coração. Para o quê? Para justamente ter um romper na nossa vida. Para que eu e você possamos romper na nossa história. Porque da forma, muitas vezes, que você e eu estamos, é impossível nós chegarmos ao plano de Deus. Ao propósito que Deus já planejou para nós. Quem está entendendo? Por isso que é importante Deus tratar as atitudes do nosso coração. E o segundo ponto dessa mensagem é: trate com o coração pesado. Trate com o coração pesado. E eu entendo aqui que pesar é como se você considerasse algo perdido, uma causa perdida, algo que se perdeu no meio do caminho. Mas olha que o que a Bíblia continua dizendo no livro de Deuteronômio, no capítulo 15 e o versículo 10. Continuando o texto que nós havíamos lido. Dele generosamente e sem relutância no coração. Ou seja, eu devo doar com o coração correto. O meu coração tem que estar alinhado. Pois por isso, pelo fato de eu estar doando com o coração correto, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Ou seja, todas as coisas Deus poderá abençoar a minha e a sua história. Porém, a nossa atitude, o nosso coração, a nossa vida tem que estar pura diante dele. Nós temos que estar com o coração correto. E é isso que Deus está falando aqui no texto. Se você conseguir que o seu coração mude, que o seu coração seja transformado, eu abençoarei todas as coisas que você colocar às suas mãos. Eu abençoarei todas as coisas que você fizer. Ou seja, eu abençoarei suas finanças, abençoarei sua família, abençoarei seus filhos, abençoarei seu casamento, sua saúde e tudo que simplesmente estiver nas suas mãos. Por quê? Porque o seu coração está puro e o seu coração está pronto para receber a minha boa mão e a minha boa medida, calcada, sacudida e transbordante sobre a sua história.
Não adianta nada Deus transbordar sobre a sua vida se o seu coração estiver longe da presença dEle. O que você fará com aquilo que Deus te entregar hoje? Será que se Deus te entregasse aquilo que você está pedindo, você estaria pronto para receber? Será que você estaria pronto para receber da parte de Deus? Ou você, ao receber aquilo que você tem tanto pedido, você se desviaria do caminho dEle? Para onde você iria? Fica essa pergunta para nós. Nosso coração tem que estar alinhado com os céus. Sabe? E eu quero trazer um exemplo para você aqui sobre coração leve e coração pesado. E essa daqui eu aprendi com a minha esposa. Vocês acham que existe diferença entre uma oferta e a oferta? O que vocês acham? Quem acha que tem diferença aqui? Olha só. 2 pessoas. Muito bom. Vamos lá. Matematicamente, talvez não. Por exemplo, se nós pesarmos 1 quilo de algo, independente se for 1 quilo, matematicamente talvez não tenha uma diferença entre si. Vou voltar aqui. Por quê? 1 quilo de algo específico é 1 quilo. E eu estou trazendo uma oferta, talvez, de 1 quilo de alguma coisa, certo? Ficou claro aqui. Abel e Caim, em determinado momento, eles decidem ofertar algo a Deus. E o texto diz assim, Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 4, diz assim: passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe, e aí aqui está o segredo e a chave disso que eu perguntei para vocês. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. Veja que já tem uma diferença aqui. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. E talvez a pergunta sua é: não era a oferta do mesmo jeito? Por que Deus aceita uma e rejeita a outra? Por que acontece isso? O que está acontecendo? Deus faz acepção de pessoas? Sabe? O segredo desse texto está no seguinte: Caim oferta a Deus como se ele estivesse dizendo: lá vou eu novamente, Senhor, entregar essa oferta. Senhor, eu tenho que fazer mesmo. Porque é um mandamento, né? O Senhor em algum momento deve ter pedido, ou eles devem ter aprendido com alguma coisa. O coração dele estava pesado. O coração de Caim estava pesado para fazer isso. Sabe? Agora eu quero que você note que quem tomou a iniciativa de ofertar, segundo o texto, foi o próprio Caim. Ele vai até o Senhor e ele leva essa oferta. Talvez ele tenha aprendido com seus pais, ou até mesmo com o próprio Deus, fazer isso. A Bíblia não é específica em dizer quem foi que ensinou eles a ofertarem. Porém, independente de onde eles aprenderam, aconteceu algo no meio do caminho que mudou o coração de Caim e fez com que a oferta dele fosse rejeitada. Sabe, a motivação do coração de Caim mudou em algum momento, e é sobre isso que nós estamos pregando. Aquilo que estava dentro do coração já não estava fazendo sentido mais. Aquilo que um dia foi expressão de gratidão, passou a ser só mais um rito, passou a ser simplesmente algo que ele estava fazendo por fazer. A avareza entrou dentro do coração dele. E eu quero mostrar para você a diferença entre uma oferta e a oferta. Está vendo aqui? Essa laranja? Murcha. É laranja, não é? Tem DNA de laranja, não tem? Se nós cortarmos aqui, ela tem semente de laranja, não tem? É uma laranja. E ela pode ser uma oferta. Ela tem até um bichinho aqui, ó. Ela pode significar uma oferta, e talvez tenha sido isso que Caim fez. Ele pegou algo que não representava para ele e ele entrega para Deus. Porém,
A diferença entre uma oferta e a oferta está aqui. Quando você entende o princípio, quando o seu coração está alinhado com o Pai, você não se importa em entregar o melhor para Ele. E é nesse momento que faz a diferença. Está entendendo por que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim? É justamente isso. A partir do momento que eu e você fazemos de qualquer maneira aquilo que Jesus confiou para que nós fizéssemos, deixa de ser uma adoração e passa a ser simplesmente um rito. E não é isso que Deus espera de nós, sabe? Sabe qual o grande problema aqui? É quando eu e você, quando nós acostumamos com os presentes de Deus, e o que era a adoração espontânea para nós, passa a ser simplesmente um ritual na presença de Deus. Aquilo que era espontâneo dentro da nossa alma, dentro da nossa vida, Senhor, eu faço porque eu te amo. Eu faço porque eu entendi que o Senhor é mais importante do que tudo na minha vida. Passa a ser simplesmente um ritual. Sabe, Deus nunca quis que os seus filhos fossem obrigados a serem generosos, não, assim como as crianças. Nós pegamos as crianças, você vai dar isso aqui para o seu irmão, ó. Olha essa maçã aqui, dá para o seu irmão, compartilha. Deus não quer isso. Deus não quer que nós sejamos assim. A intenção do coração de Deus sempre foi que nós tivéssemos o coração puro diante da presença dEle, que nós fôssemos generosos espontaneamente, assim como Abel. O coração de Abel é diferente, o texto diz que Abel traz as primeiras crias e as partes gordas. E sabe o que eu entendo aqui? A motivação certa gera sacrifício certo. A motivação certa vai gerar o sacrifício certo na sua vida. Se a sua motivação do seu coração estiver alinhada com Deus, você irá sacrificar ao Senhor e o Senhor irá aceitar o seu sacrifício. Quem está entendendo? Aquilo que você fizer não será simplesmente um ritual somente, não. Será algo que será significativo nos céus. Deus irá receber por quê? Porque você está alinhado com Ele. É um alinhamento, sabe? E nesse texto não havia promessa de ganhar mais por ofertar melhor. Nesse texto não havia promessa de prosperar. Nesse texto não havia promessa de se tornar bendito porque eles estavam ofertando. Não, havia somente um coração disposto a agradar o Pai. O coração deles estava com a motivação correta. E sabe o que eu aprendo? Detalhe importante aqui. Sabe por que as promessas de proteção e prosperidade foram acrescentadas ao longo da história? Quando nós lemos Malaquias, quando nós lemos Deuteronômio, quando nós lemos tantos outros textos, sabe por que foi sendo acrescentado isso durante a história? Porque é impossível agradar o Pai e não ser abençoado. É impossível agradar o Pai e não estar protegido. É impossível agradar o Pai e não receber dele a proteção, a graça, a misericórdia, todas as coisas que são pertinentes ao Filho. Quem está entendendo a mensagem? Por isso que isso foi sendo agregado durante a história. Por quê? É impossível agradar a Deus e ficarmos à mercê de um destino e de uma história. Deus sempre tem os melhores planos para os seus filhos. Por isso, a minha recomendação para você hoje é: não deixe o egoísmo e a avareza tomar conta do seu coração. E sabe qual que é a melhor arma contra a avareza? Perguntei para Deus um dia: Senhor, como que eu deixo de ser avarento muitas vezes? Ele disse para mim assim: ser generoso é a melhor arma para combater o egoísmo e a avareza. Por quê? É o antídoto. Se eu estou praticando muitas vezes sem mesmo eu ter a intenção, eu ter a vontade de fazer, mas não, eu vou ser porque eu estou combatendo algo. É o antídoto que eu e você temos que ter para combater o egoísmo e a avareza. É a generosidade. E o terceiro ponto dessa mensagem é: desenvolva um coração generoso. Sabe, desenvolver dá trabalho. E no processo de desenvolver um coração generoso, sabe,
pode haver um coração pesado, conforme o tópico anterior que eu acabei de mencionar. Como assim, pastor? Satanás vai colocar pensamentos em sua mente da seguinte forma: eu não devia ter sido generoso. Eu não devia ter abençoado meu irmão, porque agora vai faltar para mim. Eu não deveria ter sido fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Eu não deveria ter feito algo além daquilo que o Senhor pediu para mim. Sabe, Satanás vai tentar trazer confusão na sua vida, na sua história, dizendo que foi em vão aquilo que você fez. E quer que eu te conte algo? Isso aconteceu comigo. Fiquei alguns anos sem ser dizimista na casa do Senhor. Aproximadamente 10 anos, sem ser dizimista fiel. Eu só ofertava de vez em quando eu sentia no meu coração, sabe? Eu vou dar uma oferta, deixar uma oferta no templo. E sabe o que aconteceu? Em um determinado momento, em 2018, quando eu voltei para essa casa, vim para essa casa, morava em Sorocaba, voltei para cá, para Marília. Comecei a frequentar aqui, eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, a partir de janeiro de 2019, isso era dezembro, uma data como essa. A partir de janeiro de 2019, eu vou passar a ser fiel nos dízimos e nas ofertas novamente. Gente, pensa numa luta para começar. Mas voltei. Fui fiel no primeiro mês, fiel no segundo, e assim por diante, graças a Deus, não parei desde então. Deus tem sido fiel na minha vida. Quando eu tomei essa decisão, eu estava quebrado. Eu tinha acabado de vender um imóvel para pagar dívidas. Eu já contei esse testemunho aqui. E o que Deus fez durante toda essa história foi restaurar aquilo que havia perdido. O que Deus fez foi literalmente me presentear um dia com o mesmo imóvel que eu havia vendido para pagar uma dívida. Eu tive de volta. Pastor, por que você foi fiel e fez uma troca com Deus? Não. Eu passei a fazer aquilo que a palavra falava para mim fazer. Sabe, já eu volto nessa história. Olha o que Deuteronômio capítulo 15, versículo 14 diz. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Sabe o que eu aprendo? Ser generoso é um ato que se inicia em Deus. Porque ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Deus já foi generoso com você. Os recursos que você tem, aquilo que você tem na sua vida, aquilo que você conquistou até hoje, fruto da generosidade de Deus na sua história. Sabe por quê? Lembre o que o texto está dizendo aqui. Dele, conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, já tem lhe dado. Dele. Ou seja, Deus já nos deu. Sabe o que eu aprendi nos últimos anos? Ninguém ganha de Deus na generosidade. Ninguém consegue ganhar de Deus em generosidade. Porque é uma troca, pastor? Eu faço e eu recebo de volta? Não, se o seu coração estiver dessa forma, com certeza você não irá alcançar o objetivo. Você não deve fazer para alcançar algo de volta. Você deve fazer por gratidão, porque você entende que Ele é a fonte das suas provisões. Eu dou para ser abençoado, pastor? Não, eu já sou abençoado demais, e é por isso que eu quero transbordar na vida de outras pessoas, é por isso que eu quero transbordar no reino de Deus, é por isso que eu quero ser fiel a Ele. E aí vem o quarto ponto dessa mensagem. Desenvolva um coração agradecido. Deuteronômio capítulo 15, o versículo 15 diz assim: lembrem-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje eu dou essa ordem a vocês. Tem uma recomendação clara nesse texto, que nós deveríamos lembrar, na verdade Israel deveria lembrar que ele foi escravo um dia.
Israel trabalhava em troca de comida. E pasmem, não era nem camarão e nem filé mignon. Não era. Muito menos picanha. Israel trabalhava em troca de uma pequena porção de farinha e cebolas. Sabe? Mas a tendência de todo ser humano é se esquecer daquilo que Deus fez por ele. A tendência de todo ser humano é se esquecer. E eu achei interessante algo que a Tamara trouxe aqui no momento de oração. E ainda conversávamos sobre isso, e ela me falou que ia falar sobre isso. E eu falei para ela, frise sobre isso que você vai falar. Às vezes, eu e você temos que contar o nosso testemunho para nós mesmos. Para lembrar da onde saímos, para onde estamos e para onde estamos indo. Estamos em transição, estamos passando de um lugar para o outro. Deus está provendo todos os dias para o seu povo, para a sua igreja. E por que Deus está falando nesse texto? Para eles se lembrarem. Porque há essa tendência em todo ser humano se esquecer. Em outras palavras, Deus está dizendo, você antes de ser salvo, você antes de ser bendito, você antes de ser quem você está se tornando, você estava numa situação perdida, você estava num lugar que ninguém mais acreditava, mas eu te resgatei, eu te chamei pelo seu nome, eu te coloquei num lugar forte. Deus continua te chamando e pedindo para você se lembrar. Deus está dizendo para você, eu estou ordenando que sejam generosos. Deus está dizendo nesse texto, eu estou ordenando que sejam generosos, baseados no fato, não naquilo que vocês não tinham. Vocês não tinham nada e eu proporcionei todas as coisas. E agora que eu tenho abençoado vocês, peço que vocês também abençoem os outros. E agora começa a fazer sentido porque nós estamos pregando essa mensagem. Jodair já trouxe aqui um vislumbre do que nós iremos fazer nas próximas semanas. Já já eu explico para você. Sabe? Mas voltando ao texto, a história que eu estava contando. Antes mesmo de eu deixar de ser generoso e fiel, antes mesmo de Deus restaurar todas as coisas na minha vida, eu fui só um garoto que tinha 15, 16 anos, que desde os 12 anos trabalhou na roça até os 17, 18 anos. Fui só esse garoto. E no meio desse caminho eu conhecia Jesus. Sabe qual era o meu coração? Meu coração sempre foi dos meus pagamentos separar a melhor nota, e eu me lembro disso claramente, levar na casa de Jesus, na casa de Deus. Eu embargo a voz para falar, porque eu sei o que nós passamos ali. Eu me lembro de escolher entre a nota que estava rasgada e a nota que estava totalmente ilesa, tinha acabado de sair do banco. Separar a melhor nota e devolver o meu dízimo, devolver a minha oferta. Sabe o que aconteceu? O dia que eu comecei a ganhar dinheiro, o dia que eu comecei a prosperar, sabe o que aconteceu? Eu deixei de ser generoso. Pastor, quer dizer que a sua motivação lá no início estava errada? Não. Eu entendi o princípio. Eu fiz aquilo com todo o meu amor, com todo o meu coração aberto, e eu tenho certeza absoluta do que eu vivo hoje, do que eu colho hoje, é fruto daquela época. Eu não tenho uma dúvida sobre isso. Mas o meu coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Sabe o que aconteceu? Deixei de ser generoso, deixei de ser fiel, e naquele momento 10 anos se passaram e eu vim à falência. Estava perdido, não tinha mais esperança. Mas no momento que eu decido cumprir princípios novamente, Deus abre as portas sobre a minha casa e sobre a minha família. Sabe por que eu estou contando isso para você?
é para te dizer que ainda há esperança. Ainda há esperança, independente de se você está vendo ou não. Ainda há esperança sobre a sua história. Ainda há esperança sobre a sua casa. Basta você alinhar o seu coração com o coração do Pai. Se o seu coração estiver alinhado novamente, tenha certeza, Ele se propõe e Ele se responsabiliza em abrir portas onde não há porta, em restaurar aquilo que já estava perdido. Sabe, o nosso maior problema, e eu falo isso por mim, que eu vivi isso, o nosso maior problema é achar que quando nós prosperamos, estamos conseguindo prosperar com o nosso próprio esforço. Sabe, quando eu comecei a ganhar dinheiro, como eu disse para vocês, eu me esqueci de manter os meus princípios. Esqueci, deixei de ser generoso. Mas a minha pergunta para você hoje é, para mim e para você, talvez naquele momento a minha confiança já não estava em Deus mais. Talvez a minha confiança estava na força do meu braço, no meu trabalho, naquilo que estava acontecendo na minha vida profissional. Mas hoje eu te pergunto, onde está a sua confiança? Quem você tem confiado nos últimos dias? Nos últimos anos da sua vida? Talvez você já tenha até entendido o princípio, mas por algum motivo você deixou de ser fiel a Deus. Passou a entregar aquilo que sobra, daquilo que já não se aproveita mais. Tem o suor do seu trabalho, tem o DNA do que você batalhou para conquistar, mas pouco representa para você. Deus está te chamando hoje, te perguntando onde está a sua confiança. Em quem você tem confiado? Você confia em Deus? Pastor, eu confio em Deus, eu cantei aqui, clamei a Deus, Ele me ouviu e me atendeu. Foi assim comigo, a minha história foi assim. Se eu estou aqui hoje, se eu prosperei na vida, foi porque eu clamei Ele um dia. E Ele continua sendo fiel todos os dias na minha vida, na minha história. Continua mesmo. Sou grato a Deus, Ele é lindo, Jesus é lindo por isso. Mas o meu coração precisou se alinhar um dia para começar a fazer aquilo que já não era mais o meu resto, mas o meu melhor para o Senhor. Desenvolva um coração agradecido. A verdade é que nós muitas vezes confiamos para receber uma bênção, mas não confiamos para devolver a Deus aquilo que Ele mesmo proporcionou sobre nós. Sabe, por mais que seja pequenino o seu gesto de fidelidade, o Senhor continua te vendo. E aqui eu quero dizer para você, não é sobre preço, não é sobre aquilo que ser pouco ou ser muito, mas sim ser algo que represente. Aquela viúva deu uma simples moeda que só ela tinha. Ela tinha só aquilo e representou muito mais do que tudo aquilo que aqueles outros homens fizeram. Que assim seja a motivação do seu coração também. Que eu e você desenvolva esse coração agradecido. Para finalizar, desenvolver um coração agradecido é dizer para Ele: Senhor, eu continuo confiando em Ti. Eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo confiando na Sua provisão. Eu continuo confiando, mesmo que as coisas lá fora estão falando tudo ao contrário. Mesmo que as portas se fecharam, eu continuo confiando em Ti. Mesmo que as coisas não estão fazendo sentido algum, eu continuo confiando em Ti, Senhor. Porque Tu és ainda Jeová Jireh, aquele que provê. Durante essa série de mensagens, nós vamos fazer algumas ofertas especiais para
algumas instituições da nossa cidade. A Associação do Câncer de Marília e também a Instituição Esperança da Criança. São duas instituições distintas. Quero encorajar você a ofertar nesses lugares. Como que eu faço isso, pastor? O Jodair explicou aqui rapidamente. Toda a oferta será destinada a esses dois locais. Nós iremos arrecadar também fraldas para a ACC, iremos arrecadar alimentos para a Instituição Esperança da Criança. Os seus dízimos continuam sendo a sua fidelidade a Deus. Ou seja, a sua fidelidade a Deus continua. Porém, nós fazemos assim como Abel fez. Nós vamos ofertar um pouquinho a mais. Aquilo que representa. Davi disse certa vez que jamais entraria na presença de Deus sem ofertar algo que muito significasse para ele. Sabe, esse é o momento de nós exercermos a nossa generosidade como igreja. Quero encorajar você nas próximas semanas. Amém? Quero que você feche seus olhos por um minuto.